Já quero começar contando para vocês que a oposição se reúne amanhã para decidir como permanece a movimentação de obstruir pautas do governo em resposta às interferências do Supremo Tribunal Federal, interferências consideradas pelos parlamentares em assuntos que eles entendem que são do Legislativo. Bruno Pinheiro, já quero que você conte aí para nossa audiência o que está movimentando essa oposição e o que ela pretende fazer. Bem-vindo. Evandro, vamos lá, o de conto sim é repetir o que aconteceu na última semana, essa obstrução de uma agenda aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E aí, de fato, essa semana um pouco mais incisiva, já que nem comparecer aqui é aguardado, ou seja, que os parlamentares não vão sair dos seus estados e vão aguardar uma segunda ordem. Na semana anterior, a gente acompanhou aqui ao vivo na Jovem Pan uma entrevista coletiva do ministro Luiz Roberto Barroso, que assumiu a Suprema Corte e respondeu que não existe nenhum conflito entre o STF e o Congresso Nacional. Mas a oposição afirma que sim e que é necessário mandar este recado para, de fato, restabelecer o que é de autonomia, o que é de responsabilidade do Congresso Nacional e não assistir o STF atuar no que é de responsabilidade da Câmara dos Deputados. Amanhã, às 10h30 da manhã, haverá uma reunião com várias lideranças da oposição, que vão chegar a um entendimento, um consenso, o que será feito esta semana. Eu fiz um questionamento às minhas fontes se existe uma pauta específica. O que me responderam é que não existe um assunto específico e que isso está acontecendo de forma retroativa. É justamente olhando no retrovisor o que o STF já fez até aqui, inclusive o assunto do novo marco temporal. E aí eu fui ouvir o outro lado, ouvir os aliados do governo, que já esperavam que esta segunda-feira não seria um dia agitado aqui no Congresso. Só que eles acreditam que amanhã vão conseguir sentir um pouco mais de que forma será esta semana. E aí sim, a partir de amanhã, enviar alguns emissários. O que seria isso? Enviar alguns recados para começar a ouvir da oposição se existe chance de fazer algum acordo ou não. Então amanhã, logo de manhã, haverá essa reunião restrita à oposição e na sequência aliados do governo vão se movimentar. Hoje à noite haverá uma reunião em off ali, sabe? Aquela reunião no finalzinho do expediente com aliados do governo recebendo recados da oposição. Puxa vida, tivemos um probleminha ali com o áudio do Bruno Pinheiro, mas a gente conseguiu entender a mensagem que ele estava passando para a gente. Bruno, quer só completar então, que você estava trazendo de informação? Você falou, né, em off, informação Evandro, em off, pode arrematar. Finalizar sobre esta reunião. Esta reunião, então, que vai acontecer hoje, no finalzinho do expediente, com a senadora Elisiane, eles vão analisar, avaliar o recado que a oposição enviou sobre alguns requerimentos que já tem um entendimento, um consenso. Isso será uma luz de lamparina para já saber se a semana será de obstrução ou não. Então a reunião número 1 acontece ainda na noite de hoje e a gente vai ficar de olho. Evandro Cini, é isso. Muito obrigado, Bruno Pinheiro, pela apuração e todas as informações que você conseguiu colher aí para a gente jogar para o nosso debate. Agora há pouco nós rodamos uma imagem mostrando os líderes de várias frentes parlamentares reunidos na semana passada, cobrando, né, um posicionamento, principalmente das lideranças do Congresso em relação às pautas que estão sendo discutidas pelo Supremo Tribunal Federal. São líderes de 22 frentes parlamentares. Agora, me chamou a atenção uma análise que eu vi sobre esse tema, que os presidentes da Câmara e do Senado, obviamente, não estão nessa imagem. E que, justamente por isso, mostraria uma certa ou um enfraquecimento dessa oposição ou um certo fogo de palha em relação a essa cobrança, a essa obstrução de pauta. Como é que vocês analisam esse movimento que está sendo feito pelos parlamentares, Gustavo Segré? Ontem, eles estão debatendo sobre a possibilidade de manifestar a sua importância, ou seja, estamos tendo, me parece, dois caminhos diferentes. Por um lado, a questão da briga entre o Congresso e o STF. Aí nessa briga temos dois comandantes do lado do Congresso, Arthur Lira por parte dos deputados, Rodrigo Pacheco por parte dos senadores. E aí tem que ver quem coloca a pauta primeiro e quem coloca a sua humildade, vamos dizer, em lugar de impor a sua
autonomia de colocar, ok, vamos colocar um pouquinho de tranquilidade nessa questão. E, por outro lado, é a CPMI do dia 8 de janeiro, porque aí tem a frustração da oposição em relação à CPI do MST. Sim. Então, me parece que são dois caminhos que devem ser definidos nessa semana, sobretudo porque o desenrola tem prazo para vencer amanhã. Então, tem que ver como fica. Agora, Fábio Piperno, essa movimentação da oposição é de fato uma cobrança ao Supremo Tribunal Federal e às pautas que estão sendo julgadas no plenário do Supremo, ou é um movimento político para pressionar lideranças, para pressionar a base governista diante de algumas derrotas como a da CPI do MST? Mais uma vez, boa tarde a todos. É muito de tudo isso aí que você falou. Primeiro, Montesquieu, que o Segre cita sempre, ele deve se revirar na tumba quando ele olha o atual cenário, porque aqui no Brasil a gente tem 4 poderes em 3. Sim. Porque a gente tem legislativo do Senado e legislativo da Câmara, e que nem sempre, não necessariamente formam um único poder, né? Então, isso aí já gera um cenário, digamos, um pouco exótico. Ainda nessa edição, a gente vai falar de algumas divergências que estão acontecendo nesse momento no Congresso. Eu digo Câmara e Senado. Fala, Piperno. Segunda coisa, eu sempre falo aqui em parlamentarismo de extorsão, mas, veja, é pior do que isso hoje. Por quê? Porque a gente tem um parlamentarismo iliberal de extorsão. O que está acontecendo em parte do Congresso hoje Traduza. É uma tentativa de usar meios democráticos, meios previstos na lei, né, para fazer com que o Congresso, na verdade, atropele não apenas o Executivo, isso ele já tenta fazer há muitos anos, se empoderando cada vez mais, né? Ele quer ser, de fato, cada vez mais dono do orçamento, da nomeação, do preenchimento de cargos, mas a novidade é que agora é também um parlamento que quer atropelar funções do STF. Vejam, o STF, por mais críticas que você possa fazer... Gani está se revirando aqui com essa tese. O STF, também. Tudo que o STF faz, tudo, rigorosamente tudo, pode ser revogado pelo parlamento de acordo com o que a lei já prevê hoje. Na prática, não. Tudo, rigorosamente tudo. Se o STF decide, ele vai lá, vota uma PEC e consegue revisar isso aí. Então, mas o Congresso passaria esses recados para o Supremo Tribunal Federal? Mas veja, a lei. Você sabe que para aprovar uma PEC não é um negócio simples. A democracia liberal que aconteceu na Hungria, o que aconteceu em outros países, é exatamente você transferir para um único poder toda a mão de ferro, todo o poder de fato de um país, olha, como veja, acontece na Hungria. O Supremo vem atropelando a Constituição Federal, pelo menos, desde 2015, e legislando na prática. Você vai falar o seguinte, Pepe, mas a última palavra pode ser do Congresso Nacional, porque ele pode colocar uma nova PEC. A gente sabe que para aprovar uma PEC você precisa de 2/3 de cada casa, não é algo... 308. Na prática, o Supremo vem legisla em relação ao aborto, legisla em relação à descriminalização das drogas, interfere em processos de privatização, interfere no piso da enfermagem, interfere no imposto sindical. Então, não é de hoje. Quando você fala que o Montesquieu ele está se revirando na tumba, né? Com certeza, mas não por conta do Congresso Nacional, e sim por conta do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, que tem se colocado acima do Congresso Nacional. Não é possível, Piperno, que juristas renomados, que agora até o próprio Congresso tem feito inúmeras críticas ao Supremo Tribunal Federal. E não é de hoje, Piperno. Isso não é também só do governo Bolsonaro. Isso já vem antes do governo Bolsonaro. Aliás, interferiu até no processo de impeachment, formando comissões diretamente, que era uma coisa prerrogativa do Congresso. Todo mundo pode fazer isso. Mas, agora, há uma Piperno, mas chama atenção. Usurpação dos poderes. Sabe o que eu acho engraçado? Essa narrativa que a mídia agora coloca. Fala assim, não, agora é o Congresso que está querendo se colocar acima do Supremo. Olha como se inverte o jogo. Durante quase 10 anos, o Supremo atropelou o Congresso. Esse texto
não fez harmonia entre os três poderes, agora a culpa é do Congresso. Esse texto que esse país é um hospício. Que é uma excrescência, aliás, ele fala claramente, ele transfere claramente poderes ao Congresso de avaliar o que é inconstitucional. Você não concorda que o Supremo vem fazendo um ativismo judicial em diversos temas? Não é possível, é negar a realidade, Piperno. E você, Dávila, com qual tese você está? Não, é um absurdo o que esse Supremo está fazendo. Eu vou dar só um caso aqui. Esse caso, vamos pensar que voltar ao que a gente está discutindo aqui desde o começo, é obstrução. Por que existe essa obstrução? Por uma matéria que acabou de ser aprovada no Congresso, que derrubou o marco temporal. Foi esse o ponto. E aquela bancada que está lá, não precisa ter presidente da Câmara do Senado, não. Aquela bancada responde para a sua base. E a sua base está preocupadíssima com a segurança jurídica no campo. Está todo mundo apavorado com o que pode acontecer por causa do marco temporal. E o marco temporal era claro na Constituição brasileira, a data do dia 5 de outubro de 1988, como o marco zero. Tanto que isso foi reconhecido pelo próprio Supremo na súmula de 2009, a súmula 650. Está lá o Supremo reconhecendo isso. E agora houve uma mudança do entendimento. Então, essas mudanças do entendimento, como eu venho sempre dizendo aqui, parece o São Paulo Fashion Week, que vai mudando de moda a cada dia, interpretação do texto constitucional, isso é um desastre para a segurança jurídica no país e é o que está acontecendo. Então, esta pressão que vocês viram aí na matéria muito bem feita e pelo Bruno Pinheiro, o negócio é o seguinte, essa turma quer saber assim, porque está todo mundo ligando para esses parlamentares e falando assim, e aí, a minha fazenda, o que vai acontecer? Vai ser desapropriada, vai ser invadida, vai ser respeitada? Como é que é o negócio? E a explicação do ministro Barroso me lembra a Olimpíada, aquele salto carpado, grau de dificuldade número 8, para tentar explicar o inexplicável, que a segurança jurídica está em jogo, sim, não apenas ao que havia disputa na data do 5 de outubro, que vai estar sendo considerado pelo Supremo. Onde é que está escrito isso? Nenhum lugar. Isso é uma leitura do Barroso, que não está na decisão da Suprema Corte. Portanto, é por isso que o trabalho está sendo obstruído. Então, não vamos começar a confundir também emenda, extorsão, tudo isso. Não, tem uma coisa específica. Foi uma decisão do Supremo que vem desencadeando essa insegurança jurídica e pressionando os deputados, representantes do povo, a reagir contra essa barbaridade que é colocar em risco a propriedade privada no campo. Me pergunta discordando de você, mas antes eu quero ouvir o Segré. Fala, Segré. Sabe que ontem nós tivemos e contamos à nossa audiência, o Evandro Cini e eu tivemos uma experiência interessante, que foi participar do Tô na Roda. Exatamente, é. E aí teve um debate muito interessante, porque tinha parte dos participantes que defendiam a mesma postura que o Piperno, como que o Congresso estava indo atrás do STF, quando a maioria da população, ou pelo menos da população que a gente conversa, para não ser absolutista, está pensando o contrário. Nós três pensamos claramente o contrário, que é o Supremo que vai avassalhando de alguma forma as atribuições do Congresso. E aí eles mencionaram que era por uma questão de demora do Congresso em legislar determinadas questões. E teve um comentário muito interessante que disse, olha que curioso, se o Congresso demora, o STF vai empurrando e legislando. Mas se a justiça demora, e eu pesquisei inclusive, tem assuntos que não foram resolvidos pela justiça há mais de 30 anos. O Congresso não pode fazer nada. Então é uma característica de briga desigual, porque não tem a mesma política de um hacia outro, vinculado do outro hacia um. E aí pesquisei um pouquinho mais. Quando tem uma determinação constitucional, e o marco temporal, segundo instruímos ontem, de ouvir aos juristas, está determinado no artigo 231 da Constituição Nacional. Eu confesso, eu não sabia. Mas como é que é feito quando você tem um artigo da Constituição que deve ser melhorado, deve ser detalhado, através de uma lei complementar? Exatamente. Isso que o Congresso teoricamente não fez, mas isso não pode permitir que o Supremo então vai dizendo, como vocês demoraram, eu vou resolvendo. Até por uma questão, e concluo com isso, não estava na pauta a questão do aborto. A ministra Rosa Weber colocou porque ela tinha um compromisso, não me lembro com quem, de manifestar o seu voto a favor do aborto. E ela deixou o voto aí característico. Então, me parece, Piperno, que quando a gente avalia as circunstâncias, nós observamos que é o STF que está indo atrás do Congresso e não ao contrário. Fala, Piperno. A gente pode divergir pontualmente de decisões que o Supremo toma. Isso, todos nós temos o direito de fazer isso. Porém, por mais
digamos, polêmicas e discutíveis que sejam as decisões do STF, elas são muito menos graves do que o que está acontecendo agora, porque esse projeto dá ao Legislativo o poder que ele usurpa da Suprema Corte o poder de decidir. Então qual é a solução, Piperno? A solução está na Constituição. O Supremo vem fazendo ativismo judicial, vem legislando na prática, e aí, inúmeras críticas ao Supremo, e eles param. Não param, está desequilibrado esse jogo. Você é um jornalista com anos de experiência, concorda? 2004, 2005, era assim? O Supremo recebia todas essas críticas que recebe hoje, Piperno? Pelo contrário, o Supremo era visto como algo super respeitável na sociedade. Ou não? O Supremo sempre recebeu críticas, aliás, o Supremo... Não, mas não, Piperno, era diferente, não tinha esse protagonismo eu quero dizer o seguinte, que tem hoje. Se o Congresso discorda de decisões do STF, ele tem mecanismos para rever isso. O problema, Dávila, é exatamente você, explicitamente, através de uma lei, de uma PEC, revogar... Piperno, o que está em jogo é revogar os poderes do STF. É um ministro do Supremo colocar na canetada lá o voto do aborto, enfiar a goela abaixo, sem nenhum critério. Isso é um 3 semanas pode abortar, sem ter discutido isso com a sociedade, sem passar pelos representantes do povo, que é o parlamento. Infinitamente menor. Uma questão infinitamente menos importante do que a usurpação dos poderes do STF. É isso que o projeto lá trata. Mas, Piperno, desculpa, por favor. Uma das questões que a gente debate é assim: seria um atropelamento do Congresso para o STF se o Congresso se tomasse a atribuição de dizer o que é constitucional ou defender a Constituição? Está no texto. Não, mas aí isso... Está no texto. Nesse caso está errado. Tudo que ele julgar que é institucional. É isso que eu estou falando. Está errado. Por isso que nesse ponto é uma excrescência. Está lá escrito. Como está no texto constitucional, no artigo 231 lá, que eu acabou de citar o Segre, que a data é dia 5 de outubro de 1988. Se está no texto, vamos interpretar o que está no texto. Como é que a gente vai inventar que não é bem o 5 de outubro, pelo amor de Deus, está no texto. O texto constitucional tem coisas que são claras, cristalinas. Nós citamos aqui marco temporal. E veja só o que vai acontecer agora, como é grave, gente. Porque não é a solução fácil de criar uma emenda para acabar com tudo o Supremo. Também não é uma história de, não, cada vez que derrota uma coisa, transforma numa PEC. Não. Um dos desafios, Piperno, que o Brasil tem é desconstitucionalizar e não enfiar mais coisa na Constituição. Não dá para usar o poder da PEC para tentar resolver as barbaridades do Supremo. É cada um respeitar a sua coisa. Então, aí vem um ponto. Olha só o que vai acontecer com o marco temporal agora. O Congresso votou uma lei, vai para o presidente da República. O presidente vai vetar a lei integralmente ou parcialmente? O que ele vai assegurar para garantir o direito de propriedade que é sagrado na Constituição? Como é que nós vamos fazer isso? Porque aí não... Continua sagrado. Não continua, não. Você abriu uma caixa de Pandora, tudo é pacífico. Agora tudo é pacífico de questionamento. Abriu uma caixa de Pandora gigantesca. Já tem invasões indígenas em Paraná, 400 hectares. É óbvio que tem. É isso que vai acontecer. Então, assim, veja só o problema político que se cria. Porque se o presidente vetar tudo, vai fazer o quê? Vai tentar... O Congresso aí vai ter que criar uma PEC para resolver a burrada que o Supremo fez e a falta de coragem do presidente de vetar uma barbaridade dessa, que é garantir a propriedade privada. Então, assim... E outra coisa, esse texto que o Congresso aprovou, ele permite, por exemplo, tá lá no meio, né, do texto, tive a paciência de ler o texto todo, por exemplo, dá a possibilidade que se comece a construir, por exemplo, um monte de estrada, vias, ferrovias em reserva indígena. A Ferrogrão, por exemplo, o traçado original prevê cortar 40 reservas indígenas. E agora, esse texto aprovado pelo Congresso permitir. Quem controla 13% do território nacional, é óbvio que vai cortar. Vai fazer o quê? Não vamos ter agora Ferrogrão por causa da terra indígena? Então é mais do que o marco temporal. 0,5% da população. Eles já têm quase 14% do território nacional. Então vamos lá. Aí você coloca todas as áreas, porque em algum momento já passou um povo indígena numa determinada área, em litígio ou num possível litígio, acabou o direito de propriedade na prática. Pera lá.
Ele está permitindo passar em terras que já estão demarcadas. Então, o texto do marco temporal então, não é só uma questão de segurança jurídica, é muito mais que isso. Piperno, se aqui o governo do Estado de São Paulo resolve fazer um traçado de uma nova rodovia e passa na tua fazenda, ele vai desapropriar e pagar para fazer. Ou não é? Porque não existe assim, sacrossanta, a propriedade privada pode ser contra o progresso do país. Não. Se amanhã ele fala assim, vamos ter que duplicar, vai pagar. Vai pagar. E no caso da Ferrogrão, alguém vai pagar alguma coisa? Claro que vai. Lá nos territórios cortados. Tem que pagar. Agora, Piperno, você estava mencionando agora há pouco, né, que você entende que neste caso, ou essa movimentação do Congresso, está tentando fazer uma usurpação de poder. Esse é o mesmo argumento que foi usado pelo Sóstenes Cavalcante, deputado do PL do Rio de Janeiro, sobre o Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar um trecho agora. Isso prova a insatisfação que a Câmara tem com as constantes usurpação de competência advinda do STF em matérias que são do Legislativo, matérias que recentemente foram deliberadas como marco temporal e o STF vai lá e delibera totalmente diverso, e todas essas matérias de interferência do STF, elas são advogadas junto ao STF por partidos da base do governo. Então, entendemos que é um desgaste ao governo e o que se iniciou a semana passada ainda não teve solução. Eu tenho convicção que há de se arrastar ainda por esta semana. Nós teremos muitas dificuldades para votar matérias que não seja rever o que o Senado já fez com relação ao marco temporal, mais uma vez deixar clara a posição do Congresso Nacional e outras matérias relacionadas a essas usurpações de competência. 4h25 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês. Até já. Nas outras plataformas, seguimos firmes e fortes. E aí, Alan Gani, você concorda com o Sóstenes Cavalcante que está havendo uma tentativa de usurpação de poder, mas no sentido contrário do que foi mencionado aqui pelo Fábio Piperno? Mas está aí, factual. Isso, né, os exemplos que eu trouxe aqui, apenas colocando o Supremo à frente da Constituição, à frente do Congresso Nacional. Eu nem estou entrando aqui no mérito em relações processuais, por exemplo, criando o crime de fake news. Até o ex-ministro Marco Aurélio falou, isso é um inquérito do fim do mundo. E está lá, o Supremo criou o crime de fake news. E aí abre inquérito em cima disso. Vai lá, o Ministério Público enterra o inquérito, o Supremo abre de ofício inquérito das milícias digitais. Depois ele cria um termo, desordem informacional. Onde que está escrito isso na Constituição? O fato é verdadeiro, mas a interpretação é correta. Então, assim, o Supremo vem legislando na prática há muito tempo. Só para concluir, Evandro, o trecho que o Piperno fala, é óbvio que na prática não vai acontecer do Supremo perder o seu poder, mas é um recado claro do Congresso Nacional. Supremo, diminua a dose e vamos equilibrar novamente esse jogo. E aí eu coloco mais um fato nessa história, que é o do pessoal do Congresso e principalmente desse movimento da oposição, também colher assinaturas para criar um projeto que limitaria o poder do Supremo Tribunal Federal. E limitaria por quê? Porque daria a possibilidade ao Congresso de reverter situações que foram ou definidas pelo Supremo Tribunal Federal. Algo que, neste caso, como mencionou aqui o Fábio Piperno, já poderia ser feito pelo Congresso, caso ele tivesse interesse. Fala, Piperno. Eu discordo integralmente do deputado Sóstenes Cavalcante, porque as duas contradições que ele pontua, elas não são simétricas. Repito, o que o Supremo fizer decidir e que gerar algum tipo de discordância em outros setores, especialmente no legislativo, isso pode ser modificado via PEC. Então, existe a possibilidade constitucional de que uma decisão do Supremo, que o legislativo considere inadequada, possa ser, então, corrigida. Agora, o texto que o legislativo começa a debater, ele não permite qualquer tipo de revisão, ou seja, dá a ele legislativo a possibilidade de avaliar o que é inconstitucional ou não. Ou seja, Vocês discordam? O texto está lá, então leiam o texto está explícito em relação a isso. Tem duas coisas. Primeiro assim, no governo representativo, quem tem o poder de fazer lei é o representante do povo, é quem tem voto, é o Congresso Nacional, é o presidente da República. Essa turma precisa ter voto. O que legitima alguém ter a procuração do eleitor para fazer qualquer lei é o Congresso Nacional. É dele, a soberania é dele.
Veja só esse absurdo do marco temporal. Está na Constituição a data do dia 5 de outubro de 1978 como marco zero. Aí o que você precisa fazer? O que você está sugerindo, Piperno? Que a gente aprove uma emenda constitucional para dizer... Não, uma emenda constitucional para dizer que é o que está escrito na Constituição? Aí vai o Supremo e muda de novo. E aí ficou Não pode. Está pedindo uma emenda constitucional? Não pode. Para a gente... Ele não vai poder revogar uma emenda constitucional. Não, mas olha que absurdo, Piperno. O que você está dizendo aqui é que a gente precisa aprovar uma emenda constitucional no Congresso para falar assim, o Congresso reitera o que está no artigo 231 da Constituição, que é respeitar a data do dia 5 de outubro de 1988 como marco zero do marco temporal. Olha que absurdo que você está falando. Não pode, num absurdo desse. Imagina ter uma emenda constitucional para reiterar o que está nos textos constitucionais. Segredo, eu só vou abrir rapidamente a palavra para o Piperno, porque o Dávila fez uma menção direta a ele, chamando de absurdo o argumento dele. Então pode falar, Piperno. Não, isso, veja... Primeira coisa, isso não é um absurdo, porque mais importante do que uma questão pontual é algo que é perene. Quer dizer, o que está lá, o que está nesse projeto, então eu convido a nossa audiência a ler esse projeto, dá ao Legislativo o poder dele, legislativo, resolver o que é constitucional. Não, está lá escrito, está lá escrito. Você está falando de outro assunto, eu estou falando do marco temporal, eu estou dizendo aqui, pegando o seu exemplo, eu estou dizendo o seguinte, você quer que aprove uma emenda constitucional para reiterar o que está escrito no artigo 231 e reforçar que o Supremo tem que respeitar a data de 5 de outubro de 1988 que está na Constituição? Por mais que eu e você possamos ter divergências pontuais em relação a isso, isso é passível de modificação via Congresso. Mas agora, o que o Congresso quer votar, mas Dávila, mais absurdo é exatamente o que o Congresso quer fazer. Dá a ele o Congresso o poder... Vai ter uma PEC por dia. O que o Piperno está mencionando aqui, chamando de absurdo, é esse projeto que eu citei, que o Congresso quer estabelecer e que já colheu assinaturas para reverter situações ou decisões que foram tomadas pelo STF. Só uma pergunta aí. Sim, esse projeto seria de que tipo de lei? Uma lei ordinária? Não, pelo menos... Uma lei complementar? Uma PEC? Uma PEC. Tá. Tem que ser uma PEC. Proposta de emenda constitucional. Para a gente que nos acompanha e talvez não acompanhe os detalhes, as leis são provistas ou por uma iniciativa do Executivo que leva para o Congresso ou do próprio Congresso que precisa a ratificação, a homologação, a regulamentação do Presidente da República. O Judiciário não entra nesse mérito e, como muito bem falava Dávila, por que não entra? Porque não foi eleito pelo povo nem como Executivo, nem como Legislativo. Uma PEC que transforme essa diferença em quanto às atribuições seria de por si inconstitucional, mesmo que fosse uma PEC, que é a PEC, é um projeto de emenda constitucional, ou seja, altera algum artigo da Constituição, que seria esse projeto que você está mencionando, que é um absurdo. Mas, de qualquer maneira, a dúvida é por que o Supremo Tribunal consegue interferir nessas questões quando, tomando o exemplo do marco temporal, não é somente a ocupação. O que a Constituição previa era que aquelas terras que estão sendo requeridas até esse dia, mesmo não ocupadas, também eram um direito dos indígenas. Então não era um problema. O Supremo atropelou o Congresso aí. O Congresso, logicamente, falou, opa, peraí, eu não gosto disso, não quero isso. Mas uma PEC que tire as atribuições do Judiciário não tem lógica do ponto de vista prático, até porque para que vai ficar então o Judiciário? O que vai fazer o Judiciário? Essa é a questão. Por isso que isso é muito mais importante do que qualquer tema pontual que a gente possa levar. Isso aqui ainda está na etapa 1, coletando assinatura. Até começar a tramitar uma emenda dessa, tem que passar pelo Congresso em 2 votações na Câmara, no Senado. Tem muito chão para isso acontecer e tem muita negociação. E a gente sabe que isso tem muito mais um poder negocial do que de fato o que vai acontecer. Agora, o que eu estou trazendo aqui, que é muito mais importante do que suposições futuras, são as questões concretas no presente, que é a questão do marco temporal. Olha o absurdo que a gente está chegando aqui. Não pode. A gente tem que ter serenidade, moderação, entender as coisas como elas são. Então, o que a gente está falando aqui, e é o que eu estou falando que é um absurdo, imagina agora ter que aprovar uma PEC no Congresso para reiterar o que está na Constituição.
Isso seria a desmoralização do Supremo Tribunal Federal. Agora, ao assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso falou em diálogo com outros poderes, ao lado de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco. Vocês acreditam que ele possa, ao entrar no cargo, então, e a começar esse diálogo que ele disse ser necessário, mudar alguma coisa nessa tensão, nessa queda de braços que a gente está acompanhando, principalmente em relação ao marco temporal, Alan? Eu acho difícil. A gente acompanhou aqui o discurso do Barroso. O Barroso, ele é muito habilidoso, ele é muito dialético, né? É um olho no cravo, outro na ferradura, né? Então ele vai jogando nas duas pontas. De um lado, ele acena, olha, vamos dialogar, vamos ser políticos, mas, né, é possível conciliar o direito de propriedade com os povos indígenas. Mas temos que pensar também no direito da mulher. Nas entrelinhas, em relação à questão do aborto, nas entrelinhas, o que ele está falando? Ele está colocando claramente ali a agenda progressista de esquerda em jogo. Eu duvido que um ministro que tem um passado bastante ideológico nos seus votos, bastante progressista nas suas posições. Inclusive, já participou de evento da Uni, já participou lá de evento em Nova York. A Uni não é de esquerda, Piperno? A Uni claramente tem um viés ideológico. Não, e o ministro do Supremo participando... Nossa, dá-se a impressão que é o fim do mundo. Ué. Lógico que é, porque a Uni tem claramente um viés ideológico. Inclusive, ele foi criticado por ter participado e falado o que ele falou. Acabamos com o bolsonarismo ali no calor da multidão, agindo como um parlamentar. Então eu duvido que vai ser pacificado, por mais que ele tenha feito esse discurso aberto ao diálogo, eu duvido que essa relação vai ser pacificada. E você, Segredo? Sabe que me parece que não precisa ter esse diálogo, até por uma questão. Tomemos o exemplo do 3 em 1. Você é o condutor do programa, você que conduz o debate. Aí, de repente, um dia o Cine começa a ocupar o teu espaço. O Gani. O Gani. O Gani ocupa o Cine sou eu. Cine. Prazer. Então, o Gani estava falando de você, o Gani começa a ocupar o teu lugar. E ele faz o discurso, não, estou disposto a conversar com o Cine. Não, peraí. O condutor é o Cine, o Congresso sabe o que tem que fazer. Não é que o Gani tem que estar adepto a conversar com você. Ele ocupou um espaço que não era dele. Esse espaço é teu. Então, essa questão de, não, vamos conversar... Não tem que conversar, é só fazer o que a Constituição estabelece. Resolver as questões constitucionais, não a agenda política. Bom exemplo. Fala, Piperno. Bom, primeiro que assim, caiu no Supremo, ele tem necessariamente que resolver. Não pode arquivar e guardar lá para sempre. Pôr no freezer e deixar lá de eterno. O problema também é a quantidade de ações que chegam ao Supremo, por parte até dos partidos, enfim, que acabam acionando o STF, né? Segunda coisa, eu gostaria de ter o otimismo do Dávila, que acha que, por exemplo, esse texto absurdo, né, que chegou lá para revogar os poderes do Supremo, a verdade é essa, usurpar o que o Supremo faz é meramente uma estratégia negocial. Eu gostaria de ter esse otimismo, porque a gente tem visto que ocorre pelo mundo. Israel, né? É o caso mais recente. Hungria e outros países. É outra coisa. Não, são partidos, são parlamentarismo. Claro o chefe do governo tem poder absoluto na Câmara, no parlamento. Tem nada a ver, Piperno. Tem tudo a ver. Por exemplo, a Hungria, por exemplo, o cara faz o que ele quer, atropela o Supremo. Aqui em Israel... 80% dos partidos estão fechados com o governo, sabe? É outra história. Agora, o ponto... Finalize, Dávila. O ponto fundamental é que o Supremo Tribunal Federal perdeu o poder moderador dentro do Supremo. Existiam figuras lá, como o Celso de Mello, existiam figuras que sabe, quando a tensão crescia, alguém chamava a responsabilidade para si, botava a bola no chão. Agora lá, só tem kamikaze, a turma quer chutar, todo mundo quer ser centroavante, ninguém quer jogar na defesa, ninguém quer ser goleiro. E esse é o problema do negócio, o grau de tensão que nós temos hoje. Como é que o novo presidente do Supremo diz que agora não, o Supremo tem que ajudar a conduzir o rumo da história? Não, você não tem que conduzir rumo de história nenhuma, tem que cumprir a Constituição. Quem conduz o rumo da história são as pessoas eleitas pelo povo. Se você quiser conduzir o rumo da história, disputa a presidente da República, não a presidência do Supremo. Esse é o ponto fundamental. Não é o papel do Supremo fazer aquela agenda anunciada pelo presidente do Supremo na sua posse. É simplesmente cumprir a Constituição.